E a gente, então, assim, gravou essa música com o... Eu nem sei se essa faixa, eu não lembro mais, porque eu não tenho mais vinil há muito tempo. Eu não tenho certeza se essa faixa é o demo, que a gente acha que tem um som muito bom, que a gente gravou no Mosh, em São Paulo, ou se já é a gravação. Não, deve ser o demo, com certeza. Entendi. Porque aí, desse pau de sebo, 2 bandas ganhariam um contrato com a CBS. E aí os agraciados foram Zero, porque Heróis começou a tocar na Fluminense, no Rio, em algumas outras rádios alternativas, Exato. E o Capital Inicial, que gravou Descendo o Rio Nilo, que é uma faixa muito boa também. Então a nossa história começa assim. Só que, naquela época, esse tipo de gravação, na verdade, isso é uma teoria conspiratória minha, era uma manobra fiscal, porque as gravadoras colavam ali na capa do disco, disco é cultura, que é uma coisa da época do regime de exceção, que aquilo ali permitia que você abatesse do seu imposto a pagar todo o investimento que você fizesse em artistas nacionais. Entendi. Só que, assim, os estúdios eram todos das gravadoras em si, né? Então, era mó mamata, porque a gravadora dizia: gastei 200 milhões de reais de dinheiros para gravar o Zero, e aí botava na gaveta. A nossa sorte foi que a gente, por um lado, começou a tocar, e, por outro lado, mais tarde, o Jorge Davidson curtiu o nosso repertório e quis gravar mesmo, mas esse compacto aí praticamente não aconteceu nada. Mas Entendi. A gravação, a produção foi do Luiz Carlos Maluli, que é um outro mestre que eu reverencio, né? E que é o cara que gravou o disco da RPM, é o cara que produziu o disco do Metrô, entendeu? É um grande cara, e era um cara do rock, então ele sabia o que ele estava fazendo, né? Tem coisas em 100% Paixão, ele gravou uma pancada no extintor de incêndio e inverteu a fita para fazer um som tipo... Olha só. Para introduzir um solo. Então, a gente brincava, no estúdio a gente brincava. Curioso você me contar isso, né? O lance do pau de sebo, o lance da aproximação lá atrás com o Capital, o pau de sebo, vocês dois aqui, e as duas bandas não aconteceram na CBS. O Capital também não aconteceu, né? Tanto é que eles pediram a rescisão do contrato e foram para outra gravadora, que eu não me recordo qual agora. Acho que Polygram, talvez, não tenho certeza. Mas o que acontecia era isso, porque você gravava achando que a gravadora ia trabalhar, mas a gravadora só queria abater imposto. Então ela botava na gaveta. Então o que acontecia era isso. Basicamente, a gente era uma manobra fiscal. Já quando a gente foi para a EMI, né, o Jorge Davidson era um outro visionário, né? O cara tinha acabado de contratar a Legião Urbana, tinha conseguido um super sucesso com Paralamas do Sucesso, né? Tem quem produziu aí a faixa do Zero, não? Não. É porque eu não tenho certeza, porque eu acho que a gente só gravou com Maluli quando a gente já foi fazer o compacto. Eu acho que é o demo que está aí. Uhum. Eu acho que sim. Não tem quem produziu, não. Eu estava procurando aqui, eu estava tentando ver o ano. Ela foi lançada em 85, né? Que foi. Eu não sei se foi no início tudo. Foi gravado em 84 e 85 a banda. Desculpa, gravado em 84, lançado em 85. É isso. Que foi um grande ano, né, para a indústria musical, para as bandas jovens, que foi o ano do Rock in Rio, ali em 85. Isso deu uma impulsionada bacana, né? Eu fiquei muito triste de não estar no Rock in Rio, mas assim, a gente não era ninguém na época e a gente estava no estúdio. Eu estava no Estúdio Eldorado, em São Paulo, gravando compacto enquanto estava acontecendo o primeiro Rock in Rio. E eu aqui, no meu coração, falava assim: no próximo estarei. E não foi nenhuma banda de São Paulo, isso que é triste, né? Só foi banda do Rio, assim. E aí é porque... Chegou a se apresentar em alguma edição do Rock in Rio? Eu não me recordo. Não, eu poderia até te dizer que eu tenho orgulho, né, de não ter me apresentado, porque não é mais Rock in Rio, agora é Pop em Rio, né, e tal.
Eu gostaria, eu gostaria de um dia me apresentar, mas enquanto enfim, deixa isso aí para lá porque é uma história maluca. Mas assim, no ano que eu já era, né, que a banda já era uma banda que qualquer hora do dia que você girasse o dial em qualquer estado do Brasil, em alguma rádio estava tocando zero. Eu falei, bom, esse Rock in Rio eu vou entrar. E aí eu não entrei de novo, porque o acordo do Medina era que as gravadoras no Brasil elas poderiam colocar o tanto de artistas nacionais que elas trouxessem de artistas internacionais. Então a EMI trouxe o Queen e colocou o Paralamas. E aí Legião não entrou, Zero não entrou, né? Outras bandas A também Legião não lançou o entraram. primeiro álbum em janeiro desse ano, no mesmo mês do Rock in Rio, né? Aí passou um mês, não, 2 semanas de que eles lançaram o cast do Rock in Rio, e eu falei, pô, tamo fora, né? E aí eu recebo uma ligação do presidente da companhia, o Beto Boaventura. Oi, Guilherme, tudo bem? Ele falava com sotaque americano, né? É o seguinte, aqui a Tina Turner vem fazer show no Brasil e ela escolheu você para fazer o sua banda para fazer o show de abertura. Aí eu falei, pô, sensacional. Então, assim, eu não vou tocar no Rio, no Rock in Rio, mas eu vou cantar no Maracanã, meu chapa. E abrir para Tina Turner só, né? Isso sensacional. Esse negócio de abrir show de artista gringo naquela época não era para os fracos, entendeu? Não, Porque não. A gente você sabe de histórias. sofria todo tipo de depreciação, de embarreiramento, né? Pô, imagina você subir no palco do Maracanã para 220 mil pessoas sem passar o som, sem iluminação. As bandas nacionais eram tratadas meio como algo menor, assim, né? Isso no Rock in Rio, foda. Foi uma péssima experiência no sentido profissional, porque a gente gostaria de ter entregado o potencial do nosso som, mas a gente lidou com uma série de circunstâncias que fizeram com que a experiência fosse traumática, assim. Mas eu tenho orgulho, né? Esse show do Maracanã, nós fizemos 2 noites no Pacaembu, em São Paulo, Pacaembu lotado, e uma noite no Maracanã, que até hoje é recorde de público, é o maior show, maior plateia pagante de um artista solo no século XX. Olha só. Mais do que o do Paul no Maracanã? Mais do que o do Paul. Caraca.